computer. Aí vocês vão receber provavelmente uma mensagem, se vocês permitem que vocês sejam gravados, porque às vezes o rostinho de vocês vai aparecer, né? E eu não sei ainda como é que eu vou compartilhar depois, me deram a ideia de colocar no YouTube, mas... então, para quem está vendo agora, de agora em diante, esse vídeo gravado, é para você que a gente está fazendo essa gravação e começamos mostrando esse ambiente Montessori para crianças de 14 meses a 36 meses. E quando a gente fala 36 meses, eu vou falar algumas coisas que vai meio que cutucar vocês. Então, o que cutucar, escreve e depois perguntem, tá bom? E quem está vendo o vídeo depois, manda mensagem lá no Elo Montessori que eu respondo. Quando a gente fala 36 meses, na verdade, a Júlia trouxe pela experiência dela, se eu tenho 30 anos de experiência, a Júlia deve ter uns 50, mais ou menos. Pela experiência dela, nas salas Montessori, ela entende que por volta de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses, a criança já está pronta para ir para a sala de 3 a 6 anos. E o que está acontecendo? Na maioria dos espaços que eu visito no Brasil e até no mundo, traz materiais, as pessoas trazem material da sala de 3 a 6 por causa dessas crianças para uma sala de 14 meses a 36 meses, e não é adequado. Porque a gente tem bebês aqui de 14 meses. Não é adequado. Então, a gente precisa pensar ou repensar numa forma de como é que essa criança pode, então, ir para o próximo nível, para a próxima turma, porque lá ela vai ter o estímulo adequado. O que eu vejo pela minha experiência é que se a gente fica segurando essas crianças nessa turma, eles começam a fazer o que não é adequado, nem para ele e nem para outras crianças, né? São comportamentos inadequados que a gente fica meio transtornado e não sabe o que fazer. Essa aqui é a sala, aqui é a porta, tá vendo? Com o tapete de entrada. Do outro lado da sala, essa é a visão que a gente tem. É muito convidativo, né? Outra parte que eu gostaria de atentar vocês, assim, é que a gente tem uma mesa coletiva aqui, onde eles têm o lanche deles, mas a maioria das mesas que a gente vai ter disponíveis ou das atividades é para serem feitas individualmente, que é bem diferente também de muitas escolas que na educação infantil gosta de juntar as crianças todas numa mesa só e fazer aquele auê, e aí não fica controlado, né? Porque elas não conseguem se controlar, a empolgação é grande, eu não sei lidar com o meu amigo, então eu vou morder ele, e aí é um caos. Quando você tem uma mesa individual, você oferece a oportunidade dela estar no mundinho dela e se concentrar, né? Que é diferente se tiver todo mundo aqui junto, todo o tempo fazendo um trabalho numa mesa maior ainda, que acontece. E aí o amigo do meu lado, eu não sei lidar com isso, com essa informação, de eu estar tentando fazer um trabalho e o meu amigo fazendo um barulho aqui, eu conversando. A criança já vai se distrair. A normalização é diferente, o aspecto de normalização, né? A gente nem fala assim, uma criança normalizada na sala até os 3 anos. A gente nem fala nisso, mas a gente fala de uma criança concentrada. Então, para essa criança chegar na concentração, ela é diferente de uma concentração da sala de 3 a 6, porque ela está fazendo o trabalho dela, mas se ela ouvir uma pessoa conversando, ela já olha para o lado. Ou se ela ouvir algum barulho, e ela olha para o lado, só que ela não vai ficar só ali. Às vezes fica um tempo maior, mas depois ela volta e se concentra de volta no trabalho dela. Então, a gente precisa entender que tem isso, né? Uma criança de 0 a 3, ela vai estar saindo o olhar dela, porque algo a interessou, mais do que o que ela está fazendo ali naquele momento, porque ela está no princípio da linguagem, por exemplo, então ela precisa ver as pessoas falarem, ela quer absorver isso, quer entender esse mundo da linguagem. E ela vai se distrair, mas ela volta para o trabalho dela. Outro grande ponto para essa turma, né, de 14 meses, mais ou menos, 14 a 16 meses, para 36 semanas, 36 meses, é que essa criança ela é capaz de usar as mãos para um trabalho. Coisa que ela estava fazendo antes, ela estava usando muito as mãos dela ainda para se movimentar. Mesmo que ela já estava andando, às vezes ela ficava de 4, engatinha e vai para algum lugar. Nessa turma aqui, a maioria está bípede mesmo, está andando em dois pés no chão. E
Essa criança, então, por ela ter essa habilidade de usar as mãos para o trabalho, ela precisa de uma guia orientando ela para ela usar, pegar a atividade na estante, usar e levar de volta para a estante. Então, ela tem um ciclo completo de trabalho. Então, o nosso maior papel aqui é ajudar essas crianças a completar esse ciclo. E você olha esse ambiente aqui, imagina... Ai, passamos 2 slides, eu não sei como é que é. Pronto. Imagina esse ambiente com crianças que não sabem guardar ou não sabem terminar o ciclo. A gente só fica isso, eu vi muito acontecendo. A gente vira só a pessoa que coloca as atividades de volta no lugar, que limpa e coloca a atividade, fica maluca nesse espaço. E a ideia não é que você não vai ficar maluca nesse espaço com as crianças aí, porque elas são muito rápidas, né? Mas a ideia é que você ajude elas a chegar no ponto em que elas vão saber completar o ciclo e guardar de volta sozinhas também, ou principalmente. Vamos para a área de vida prática. E eu gostaria muito que vocês observassem atentamente, para depois, no final, vocês me falarem a diferença do que vocês veem no Brasil e o que a gente tem aqui, para a gente saber, assim, ter dicas e ideias do que a gente pode fazer de diferente ou que está ótimo, está funcionando no nosso Brasil, tá bom? Então, assim, detalhes. Eu tirei a foto desse coelhinho porque ele é muito, muito, muito fofo e provavelmente um dia, nessa sala, eu vou colocar, por exemplo, lustrar madeira como uma atividade, né? Polir madeira, não sei como é que a gente pode falar, acho que é lustrar, né? Enfim, e aí esse coelhinho vai ser o meu coelhinho para fazer isso. Mas não precisa de ser com esse objetivo, porque, por exemplo, a gente tem também uma concha no outro canto da mesma estante. É um detalhe pequenininho. É uma concha mais ou menos desse tamanho, tá? Mas é um detalhe pequeno se a gente pensa num ambiente tão grande, né? E tá ali, dando esse toque especial para esse ambiente. Aqui a área de vida prática é uma parte que ainda, para cá ainda tem a parte de lavar, que a gente vai ver já já, lavar a louça, mas, então, eles têm aqui, esse é um ambiente que foi montado, a Júlia trouxe tudo isso, que esse também foi algo que eu fiquei muito impressionada. Eu fiz o curso de formação nos Estados Unidos de 3 a 6 anos, 2021, 2022, e eles têm um centro de treinamento lá. Eles também têm um centro de treinamento lá em Sydney, com tudo prontinho, tudo montado, mas a Júlia tem essa sala, é uma sala móvel. Onde ela vai, ela leva. Onde ela vai dar curso, ela leva. Ela montou essa sala para o curso de Melbourne. Aí ela monta uma sala para o curso de Brisbane. Ela monta uma sala, e aí ela pensa nesses detalhes. Então, assim, esse ambiente é um ambiente adaptado, só uma sala fechada, em que a Júlia montou esse espaço. E lá, então, ela tem lá a fonte de água é essa daqui, tem um balcão, que é onde as crianças podem fazer vários preparos de alimento, então tem aqui as tábuas para cortar a fruta, enfim, para fazer o preparo de alimentos. Esse é um armário, a gente vai ver eles por dentro, tá? É um armário onde guarda os utensílios. Vamos ver do outro lado. Então, pensando em preparo de alimento. Olha a estante de preparo de alimento, quantas atividades. E assim, não é a criança, aqui é banana, por exemplo, picar a banana, picar o morango, fazer um suco de laranja, picar a maçã, passar, sei lá, eu já vi mel, já vi hummus numa fatia, uma torrada, picar um ovo e preparar pão. Okay? Só que a gente tem 7 atividades de preparo de alimento. E sim, elas vão fazer sozinhas. A gente vai estar ali para ajudar, vai fazer a primeira apresentação, a demonstração, vai estar disponível para esclarecer, assim, ajudar elas a guiar elas no processo, mas ela vai fazer sozinha. E eu vou repor. Assim, é lógico, a Júlia, ela falou, a gente está tendo vida prática agora. Ela disse assim, lógico que eu vou ter atividades para repor. Então, por exemplo, vou ter 2 laranjas picadas ao meio, então são 4 crianças que vão poder fazer laranja.
uns 4 morangos, por exemplo, 5, não sei. Vai ter um limite mesmo assim, para eles também entenderem e acabou. É isso, é o que a gente tem para fazer, acabou, acabou. Esse é o outro lado. Aí também, como vocês podem ver, a água de beber, eles que vão se servir. Na minha sala, nos Estados Unidos, eu tinha uma cadeira do lado, aqui. Então, eu organizava num espaço que a criança, ela se serve, ela pega o copo dela, vai ter o nome dela no copo, ela se serve, e aí ela senta aqui para ficar observando a sala em trabalho, enquanto ela bebe a água dela. Então, nessa sala, eu colocaria a cadeira aqui, ó, virada para o ambiente na parte sensorial, parte de linguagem. Mas é uma ideia. Então, a criança se serve para beber água. Mais de perto, as esponjinhas sempre para poder limpar depois do trabalho. Eu tirei essa imagem, a foto dessa parte do balcão, para vocês verem que os quadros eles têm um propósito na Sala Montessori também. Lógico que trazer a beleza é trazer pinturas de pessoas conhecidas, pinturas até de crianças, por exemplo. Pode ter foto das crianças da sala. Nesse caso, algo que eu aprendi na formação de Portland é que assim, a gente precisa de pensar em construir uma mente de uma criança que vai ter menos preconceitos, menos preconceitos de maneira geral. E para isso a gente precisa trazer imagens que a gente chama de espelhos, então imagens de crianças que são como as crianças da nossa turma. E sim, a maioria das escolas Montessori no Brasil e no planeta Terra são escolas de elite. Então, assim, a maioria das crianças ainda existe isso no nosso Brasil e no planeta Terra também, são crianças de pele branca. E é importante eles verem crianças de outras culturas, né? Se ela não vai ter contato com outras culturas, na sala de aula, a gente vai trazer isso por imagens, a gente vai trazer isso por livros, e a Julia escolheu, então, por exemplo, esse quadro, uma criança se alimentando, e uma criança de uma cor de pele diferente da cor de pele deles. Eles vão ter esse contato. Pode ser uma pessoa mais velha, então podia ser uma senhorinha mais velha aqui, também para a inclusão, entender que sim, não existe só eu no planeta Terra, está saindo essa fase egocêntrica, existem pessoas diferentes, em diferentes faixas etárias, de diferentes culturas, de diferentes cores de pele, diferentes tipos de cabelo. Isso são, assim, o espelho seria uma imagem dele mesmo, ou de uma pessoa da cultura dele ali no quadro, outra seria uma janela. Então, eu abro uma janela para ele ter um conhecimento do que existe no mundo lá fora. Eu trago para dentro da sala de aula. Então, essa é a ideia, por exemplo, desse quadro, quando a Júlia coloca um quadro assim na sala. E sim, eu vi em Portland uma criança na turma de 18 meses, de 14 meses a 36, essa criança devia de ter ali não tinha 2 anos, não tinha 2 anos. Ela fez o pão sozinha, porque aqui dentro as porções vão estar já prontinhas. Então, a Júlia, quando eu falei para a Júlia que eu ia mostrar para vocês, eu até mandei o link, ela disse que talvez se ela acordar hoje cedo, que a proposta dela é pegar o final de semana para dar uma descansada e acordar um pouco mais tarde, que ela ficou preocupada, assim, mas não está pronto o ambiente, como é que você vai mostrar para as pessoas o ambiente? Assim, tá bem mais pronto do que muitos ambientes que eu já vi na minha vida. Então, assim, olhem pensando que aqui vai estar cheio de coisa, né? Então, assim, todos esses preparos de alimentos, eles não vão estar vazios nunca. Eles sempre vão estar completos. Sempre. Olha o armário de utensílios domésticos que eles têm acesso. Então, aquele é fechado, né? E aquele é aberto. Para eles, esse aqui é o jogo americano que eles colocam na mesa para ter o lugar de pôr o prato, né? Para eles saberem se organizar. Essa é a fonte de água para fazer as atividades que exigem água da sala Montessori. E aí, então assim, se você pensar, eu não posso ter uma escola Montessori porque eu não tenho uma pia na minha sala. Sim, você pode. No Brasil eu descobri que aqui não é tão simples de achar esses bebedouros, mas no Brasil a gente acha eles, né? Bem fácil.
E o que tiver de água aqui, ele precisa ser a medida desse balde, nada além, porque depois o que vai caindo, às vezes, excesso pode transbordar, a gente não quer que transborde, então tem que ter, no máximo, metade desse balde. A medida nossa a Julinha recomendou, metade do balde. Metade do balde está aqui de água, e durante o dia é o que eles têm de acesso à água. Acabou a água daqui, acabou a atividade com água. A Júlia falou assim, ninguém vai lá no banheiro buscar água para repor aqui, porque uma vez que um adulto fizer isso, e eu vi isso acontecendo numa escola Montessori que eu visitei, a criança vai lá no banheiro e pega a água e repõe, ela repõe. E a ideia é eles entenderem esse ciclo, até porque essa torneirinha ela é muito convidativa. Então eles ficam com ela ligada vendo a água cair. E aí eles vão entender em algum momento que se eles fizerem isso, eles não vão mais conseguir fazer outra atividade de água depois. Nem eles, nem os amigos dele também, né? Então é algo que causa e efeito, que é o que a gente quer muito que eles aprendam nessa turma. Isso é para a vida, né, gente? Se a gente for ver, causa e efeito é algo que a gente precisa aprender para a vida. Aqui tem os aventais. Todas as atividades, todas essas daqui que a gente viu. Opa, não, estou indo para frente, gente. Cadê? Me perdoe. Todas essas atividades que a gente viu, para fazer elas, você coloca um avental. E a Júlia falou, sim, o avental, ele é como um limitador, né? Então, não é, eu vou fazer essa atividade com um amiguinho. Não, eu estou com o avental, já mostra para essa criança também que ela para essa criança que ela tá com aquele material e mostra para as outras crianças que não, elas não vão ter acesso a esse material porque a criança está com o avental fazendo. Então, também é um limitador ali para eles entenderem que vai ter a vez deles na hora que o avental estiver pendurado, essa atividade vai estar disponível para você. E tem lugares que daí cada atividade tem a sua própria cor de avental. Então, a atividade da banana é um avental amarelo, por exemplo. A do morango é um rosinha. Então, assim, eles têm a Júlia também falou que código de cores é um bom jeito de fazer as crianças entenderem o que pertence a qual material. Não precisa ter código de cores, mas é um jeito de fazer para a criança também saber que aquela criança está fazendo aquele material, então ele não está disponível. E aí, uma coisa que a gente faz também é nós usamos o avental. Então, tem avental para nós. Então, a gente pede para eles usarem o avental, mas a gente usa o avental também para apresentar para eles, entendeu? Então, eles começam a entender que sim, o avental é necessário. Então, como eu falei, na minha sala eu colocaria a cadeirinha aqui, era uma sala de 3 a 6, então eu não sei se uma sala de 14 meses a 36 funciona. Eu sei que eles se servem e eles pegam a água que eles vão beber. Então, quando a gente olha para cuidados consigo e cuidados com o ambiente, é essa área aqui da sala. Então, essa parte aqui de trás, então, desse lado e desse lado é cuidados consigo, e aqui é cuidados com o meio ambiente. No cuidado consigo, tenho que lavar as mãos, tem o se arrumar, então vai ter, por exemplo, uma escova de cabelo, eu vou me admirar aqui na frente desse espelho. Ter um espelho vertical longo é muito importante, a Júlia diz, para esse ambiente, é extremamente importante. A delicadeza. E aí é que eu quero que vocês comecem a olhar na parte de vida prática, são essas toalhinhas, o avental. Essa aqui é uma toalha para secar as mãos e essa aqui é uma toalha para secar a mesa. Dessa sala a gente não seca o material. Não os mais novos, pelo menos. Às vezes as crianças mais velhas já começam a fazer isso espontaneamente. Mas aqui essa é uma luvinha assim com as pontas do dedo que ela usa para secar o material. A mesa. Aí, eu, gente, aqui no espelho, tirando foto. Gente, não estou sabendo como é que eu faço para voltar. Aqui, pronto.
limpar o nariz. Então, ele pode pegar o lencinho aqui e limpar na frente desse espelho, ou o espelho vertical ele está aqui bem do lado. Então, é outro jeito. Aqui o lustrar tá, aqui é limpar o sapato. Então, tem uma escovinha para limpar o sapato, e aqui é lustrar o sapato. E aí o jornal, essa bandeja de jornal, agora ela está aqui do lado, mas é uma bandeja que eles usam o jornal para colocar o sapato enquanto ele não está sendo usado na atividade. Olha os telaios, gente. A gente tem o velcro, zíper, botão, e aqui é aqueles que você de pressão, botãozinho de pressão. Então aqui é uma pressão assim, fácil de pressionar e grandona, é largona assim. Essa mesinha que fica no meio, e esse banquinho ele não fica aqui, mas ele estava aqui porque alguém deixou na hora que foi apresentar, mas ele pode ser usado tanto pela criança quanto pelo adulto que está apresentando um trabalho para a criança. Cuidados com o ambiente, eu ainda não tive essa sala, essa área de vida prática, ainda não sei direito para que servem essas atividades, eu assumiria que essa aqui seria para limpar a mesa, essa mais para limpar o vidro, eu acho que é para lavar a mesa, então são atividades que ainda vou explorar, provavelmente essa semana, tive introdução ao cuidado do ambiente. Aqui é mais óbvio da gente ver, né? Então, por exemplo, o regador para regar as plantas, limpar a folha da árvore, da planta. Aqui é o preparo de vasos, fazer um vaso, plantando, aqui estão as sementinhas, e aqui provavelmente deve ser onde fica a terra para colocar no vaso. Aí a gente ainda não está fazendo essas atividades, então por isso que tá tudo vazio, a gente vai começar agora. Olha a preparo de flores, gente. A Júlia trouxe agora para o curso. Olha, esse é o pré, é onde eles vão pegar a flor para preparar os vasos. Ela trouxe da Holanda, ela falou que isso aqui está bem de ensinar a Holanda. Olha o detalhe, gente. Fica mais fácil para eles escolherem a flor que eles querem, né? Quando fica o buquê todo junto, é mais difícil. Puxa uma, vem um monte de flor. Aqui, uma flor em cada buraquinho, não tem erro. É mais fácil para eles conseguirem fazer atividade. E, de novo, eu peço desculpa que eu gravei aqui, tirei a foto, em nome da Júlia, peço desculpa porque isso aqui depois ela tirou, tá? Não ficou desse jeito. Mas essa é uma cadeira que eu descobri que eles fizeram, a Maria Montessori fez, para facilitar a criança de sentar. Então, ela encaixa, principalmente das crianças menorzinhas, quando a criança ela se encaixa, fica mais fácil dela se equilibrar ali na cadeira. Então, essas cadeiras são muito baixas. Essas são bem baixinhas mesmo, tem 10 centímetros do chão, sim. E essa aqui tem 15 centímetros do chão. Olha o kit de reposição de toalhinhas da sala, que a Júlia também falou assim, ela não deixaria desse jeito na sala dela, e ela falou que esse final de semana ela vai achar um armário igual ao armário que ela guarda os utensílios de cozinha, ela também vai ter um armário fechado para dificultar os de 14 meses a chegarem nessa estante e espalhar tudo isso aqui, né? Que a gente sabe que eles vão fazer. A ideia é que eles não tenham acesso tão fácil. Isso aqui é um convite, né? É um convite para ser espalhado. Essa aqui é a atividade de lavar a louça. E antes dela tem essa área aqui que tem tipo uma espátula assim, a criança ela limpa o prato dela no lixo, e daí ela coloca, que tem o desenho de copos, desenho de pratinhos no fundo, e daí ela sabe onde colocar o que ela usou para ser lavado depois. Ah, tá vendo o desenho? Vocês conseguem ver? Legal. Aqui tem os pratos. É, Então, essa espátula ela fica aqui nessa bandejinha, e aí está presa para não sumir ou não ir para o lixo, porque acontece, eu já vi isso acontecendo na sala de 3 a 6, já vi a espátulazinha ir para o lixo. Então, assim, para evitar isso, ela já está aqui presa para facilitar a limpeza, a pré-limpeza, né, do,
da louça que vai ser lavada. Gente, se eu falar para vocês que cada um desses ganchinhos tem a imagem, vocês acreditam, né, que vocês estão vendo? É a imagem do objeto que vai estar pendurado, guardado ali. São imagens reais, é a imagem do objeto que está aqui pendurado mesmo, não é uma imagem de outro objeto. Eles são idênticos, né? Para a criança saber onde que ela vai guardar as coisas que tem aqui. Essa é uma imagem da parte de fora, que a gente também vai ter ainda agora cuidados com o ambiente na parte externa. A gente não teve nem cuidados com o ambiente na parte interna nem externa, são divididos nessa turma. Assim como na turma de 3 a 6 também, né? A gente tem cuidados com o ambiente na parte interna. Então, são os vasos, são limpar a mesa, lavar uma louça, lavar a louça. Você pode ter isso dentro da sala, porque está perto da parte da cozinha, né, do lanche. Mas externamente você tem, então, lavar a roupa, e aí que você precisa, o cavalete. O cavalete aqui, ele está em cima de um plástico, é um tabuleiro plástico gigante, assim, realmente, para não sujar essa madeira de tinta, né, gente? Não sei se vocês conseguem ver aqui o limite, tá vendo? Aqui é o chão e aqui tem o plástico. Ele é grande, não acho que ele é grande o suficiente para evitar que toda a tinta caia no chão de madeira, principalmente nessa faixa etária, mas ele tem ali uma limitação boa para evitar de que esse piso seja pintado também, né? Aqui é o lavar a roupa e, gente, nós somos responsáveis, as alunas do curso, nós somos responsáveis por preparar o ambiente no começo do dia e no final do dia, todos os dias. Então, não é a Júlia, por exemplo, agora a gente terminou nossa aula no final de janeiro. E aí a gente ficou sem aula presencial até o começo de junho. E tudo isso a gente tinha encaixotado em caixas. E aí eu cheguei aqui, era uma quinta-feira antes da segunda que a gente ia começar as aulas, né? E eu pensei assim, vou mandar mensagem para a Júlia para falar que eu vou lá ajudá-la, né? Não ia ajudá-la, porque ela não veio no final de semana para arrumar tudo sozinha. O que aconteceu? Segunda-feira, primeiro dia de aula, abrimos as caixas e nós arrumamos todo o espaço. Sorte, né? Obviamente que a gente tinha as fotos do espaço que a gente tinha tirado antes, porque a gente não ia ter a mínima ideia de como montar o espaço, ou ia ter uma noção básica de como montar o espaço, mas quando se trata de detalhes, e são muitos detalhes, as fotos que a gente tinha tirado do nosso ambiente ajudou. Então, assim, é uma dica, fica a dica aí, para facilitar para você, né, arrumar o seu espaço. Às vezes, muitas escolas no Brasil, a gente não tem horário para arrumar a sala, né? Então, a gente precisa de contar com a ajuda, por exemplo, da nossa assistente. Então, tenha uma foto, organize o seu espaço, tira uma foto, e aí a sua assistente vai olhar essa foto para saber como é que ela precisa arrumar, porque como a gente começou conversando aqui, no início desse encontro, se a pedagoga que está ali na sala Montessori, é só pedagoga, ela nunca ouviu falar de Montessori, e ela começa a sala, na melhor das intenções, lendo, estudando, fazendo algumas formações, aí entra uma assistente na sala dela, qual é a chance que essa assistente vai ter uma noção do que ela tem que fazer? Percebe o nosso lugar? A gente tem que ter muita empatia, em primeiro lugar. A gente precisa ter muita empatia para entender onde essa pessoa que está ali, estagiária ou assistente, eu quero olhar para a cara de vocês, gente. A gente precisa ter empatia, muito amor, muito carinho e consideração por esse ser humano que está ali, coitada, caindo de paraquedas na nossa sala. A gente quer que ela faça a mágica. A gente não está sabendo fazer a mágica.
E a gente quer que a nossa assistente faça a mágica e deixe a nossa sala prontinha para o dia seguinte. A gente precisa ajudar ela. A gente precisa mostrar para ela o que a gente quer. Então, assim, é legal, eu monto a minha sala, porque daí no dia seguinte eu vou falar por mim, tá? Eu fico muito irritada se a minha estante se mexeu 30 centímetros. Eu fico irritada. Eu preciso que minha estante esteja no lugar que ela estava, onde coloquei ontem. Só que aí algumas estantes têm rodinhas. E eu recomendo, essa sala não deveria ter estantes de rodinhas, porque tem criança que está ainda aprendendo a andar, e ela se desequilibra e ela às vezes usa a estante para apoio. Uma estante que roda, ela roda junto. Né? Então a ideia é que sejam estantes fixas. Aí também facilita de eu não ficar tão incomodada porque a minha estante se mexeu de lugar, né? Porque ela não vai mexer, ela vai ficar ali fixa. Às vezes para limpar, então precisa limpar a sala também. Então a pessoa que vai lá fazer a faxina gentilmente no chão, e aqui quem faz a limpeza do espaço não é ninguém além da professora. Eu vou repetir. A responsabilidade da limpeza do ambiente nos Estados Unidos e aqui na Austrália é da professora. Isso é chocante para nós brasileiros, porque a Rosemary Quaranta falou no encontro que ela veio da prática em 2011, nas primeiras vezes que eu vi ela. A gente tem uma dificuldade grande no Brasil, porque a faxina não é responsabilidade minha, gente. Eu não vou pôr minha mão na sujeira. A minha mãe me criou para eu ser uma pessoa de sucesso. Isso implica que eu não vou fazer o que ela fez, que é virar faxineira de casa e dona de casa. Então virou uma coisa meio que aversiva até. O que eu vejo aqui, que eu vejo nos Estados Unidos, o casal se divide para fazer a função depois que eles chegaram no trabalho. E coloca as crianças para trabalhar também. Porque é responsabilidade de todo mundo que está naquele espaço. Então, já fica mais fácil de uma pessoa que já tem essa mentalidade chegar na sala Montessori e fazer a limpeza da sua sala. Lá em Sydney, um ambiente que eu observei, a professora ela está na sala há 25 anos, na sala dela. Ela é da Grécia. Ela é da Grécia. Ela falou assim que não existe nenhum lugar do planeta Terra que seja mais exigente em limpeza do que os gregos. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa da Grécia, assim, limpeza grega. Tipo, é uma herança que a mãe passa os códigos e as minúcias para fazer faxina. Então, assim, ela falou assim, ninguém limpa a minha sala. Porque ela passa aspirador, ela faz a faxina grega na sala dela, entendeu? É uma questão de honra. A sala dela tá limpa porque ela quer que o aluno dela não pegue nada empoeirado, ela quer que o aluno dela pegue aquilo belo e atraente. Uma coisa empoeirada não é bela e atraente, não é agradável, nem ao toque. Então, assim, cutucou, escreve e fala comigo no final que a gente converse sobre isso, mas eu vou dizer para vocês, eu trabalhei todos os dias numa escola Montessori nos Estados Unidos, em Portland. Não existia, não existia ninguém responsável pela faxina durante o dia. Tipo assim, temos uma faxineira na escola disponível para vir, a criança fez xixi no chão, chama a faxineira para secar o chão. Ninguém iria. Ou você limpa, ou vai ficar sujo. A faxina nessa escola tinha um homem, é uma escola de 500 crianças, 500 alunos. Um homem, seu Fernando, que eu conheci ele, porque eu ficava muitas vezes à noite lá, trabalhando. Seu Fernando, que ele ia lá para passar aspirador no chão e limpar o banheiro. Só. Lavar os panos, limpar o chão da sala, limpar as estantes da sala, quem faz é a professora. É isso, ponto. Aqui na Austrália, o que eu vi também foi pessoas. Eu não trabalhei numa escola aqui, então não tenho como falar ao certo, porque eu não vi, não perguntei sobre faxineiro nem nada. Eu não vi faxineiro durante o dia, então não posso, podia ser até que tinha, mas eu não vi nas escolas que eu visitei. E as professoras faziam faxina.
na sala de Sydney, elas tinham 3 turmas por dia entrando na sala, porque era uma escola com... A sala que eu fiquei era uma sala que iam os pais. Então, tinha crianças recém-nascidas, crianças... eram quatro tipos de faixa etária, divisão. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver lá a divisão delas. Durante o dia, às vezes, tinha 3 turmas. Tinha dia que tinha só 2, mas tinha 3 turmas. 1h30 cada turma. Cada turma que saía, elas tinham que mudar a sala inteira, porque a turma seguinte era outra faixa etária. Estou falando de 0 a 3, era de 0 a 3, mas mesmo assim a diferença era tão grande do que essa criança precisava com aquela família, do que a próxima turma, que elas tinham que tirar tudo, e aí cada coisa que ela tirava, elas passavam, elas higienizavam. Cada material. Então, elas tinham 30 minutos entre uma turma e outra para faxinar, para fazer essa limpeza pesada. Ou, ó, se a gente fizer a conta, elas investiam 1h30 por dia para fazer isso. Que a gente tinha uma turma das 8 às 10h30, por exemplo, meia hora elas limpavam e preparavam para a próxima turma. Então, primeira meia hora de organização e limpeza. Aí 1h30 de outra turma, mais meia hora para arrumar. Então, 1 hora já de arrumação e limpeza para a próxima turma. E aí, no final, elas limpavam e preparavam para o dia seguinte também. Então, assim, 1h30 do dia de... Essas senhoras, eram 2 senhoras, elas estão se aposentando agora em junho. Elas têm mais de 30 anos, bem mais de 30 anos na sala Montessori. E elas estão se aposentando e até agora elas fazem essa faxina pesada todos os dias. 1h30 do dia delas é dedicada à faxina da sala de aula. Tem alguma dúvida? Anota e a gente conversa. Vamos voltar para a sala, que vocês estão aqui para isso, né? Esse ambiente, então, essa parte externa, a gente tem que pensar nos detalhes mesmo, né? O varal, elas conseguem alcançar? Como é que é? Qual que é o prendedor que eu vou usar? Esse prendedor aqui, ele não é um prendedor que... Aqueles têm um prendedor que você enfia, que é dos velhos tempos, assim, que você enfia, ele tem um buraquinho nele, assim, você enfia na cordinha. Então, porque a criança nessa faixa etária ainda não sabe fazer isso aqui, né? É mais complicado. Então, vamos facilitar. Porque a ideia é que elas tenham sucesso. A parte de cuidar do jardim, disponível. Eles têm uma luvinha para colocar, para ir cuidar do jardim. Vamos para a área de linguagem. Essa é uma área que dá... Bom, tudo que a gente está vendo, essa é a parte mais linda, que eu fico super feliz de compartilhar com vocês, porque tudo que a gente está vendo aqui é factível. Dá para fazer. Dá para fazer em casa, inclusive. Né? Mas dá para a gente fazer nas nossas escolas. Então, a área de linguagem tem aqui uma estante, duas, são 3 estantes, e tem um cantinho que ela montou aqui, que é o cantinho da leitura. Esses bancos são os bancos que a gente usa para a gente apresentar, né? Essa é a visão do outro lado, das estantes de linguagem. Essa é a primeira estante. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4. Essas 4 atividades são objetos reais. Aqui está vazio porque ela põe verduras e legumes no dia, ou frutas, por exemplo. Então, é uma coisa que tem que ser guardada e não fica aqui na cesta todos assim, disponível à noite. Mas são objetos reais para introduzir vocabulário. Aqui são objetos que imitam o real, são miniaturas. Também o objetivo é trazer vocabulário e dar-lhe vocabulário. E outra coisa que eu vou dizer para vocês, a lição de 3 tempos. A lição de 3 tempos na Montessori dessa faixa etária é 2 tempos, não tem o terceiro. Tá bom? Não tem terceiro tempo. A gente está fazendo um estudo, a maior descoberta que eu estou fazendo aqui é essa parte socioemocional, em que
a gente precisa ter um cuidado infinito, sem fim mesmo, em nunca corrigir uma criança nessa faixa etária. A gente não corrige. A gente limita, se ela for se machucar, se ela for machucar alguém, se ela for quebrar alguma coisa, a gente vai limitar, vai segurar ela e vai evitar. Mas se ela fez ou falou algo de errado, a gente não corrige. Isso afeta ela o resto da vida dela. E não é nem assim, não corrige falando certo depois. Não, a gente... lógico, na linguagem a gente tem essa parte. Tem até porque a gente é modelo para eles, né? Se eles estão conversando com a gente, falou, a gente vai estar conversando com eles corretamente. A gente não vai estar falando igual eles erradamente. A gente vai fazer o correto. Essa vai ser a melhor coisa que a gente pode fazer para eles. É nós fazermos o correto. Nós sermos o modelo. É isso. Esse é o papel. Às vezes à distância, às vezes 1 a 1 ali. Então, o cantinho da leitura, que pode ter um sofazinho, pode ter mais almofadas, enfim. A gente precisa organizar e aí ver o que funciona, né? Porque às vezes a gente põe um monte de almofada e vira guerra de travesseiro. Então, a gente precisa de ver o que funciona no nosso espaço, como é que vai estar. Essa é a segunda estante. Essa segunda estante, então, a gente tem objetos. A de cima são objetos que são os objetos em miniatura, né? E a imagem que está nesses cartões, nessas 3 atividades, elas são exatamente do tamanho do objeto que está aqui. Exatamente igual. Então, tudo aqui é igual. São réplicas. Imagens são a réplica do objeto. E aqui embaixo não são... A imagem é real, mas os objetos em miniatura, eles são de tamanhos diferentes das imagens. Ok? E aqui, cartões. Vocês estão entendendo a quantidade de material para linguagem? Vamos contar todos eles para ver? Ai, caramba. Então, aqui a gente já tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 atividades de linguagem disponíveis todos os dias para eu trabalhar vocabulário com essa criança. Lembrando que ela está no período sensível para a linguagem. Ela precisa disso, ela pede por isso. Então, o meu dever é oferecer. E algo que é extremamente importante a gente lembrar nós somos o maior material de linguagem existente na sala. Então, quando a gente teve a palestra de introdução à linguagem com a Júlia, ela fala assim, você precisa se organizar para você ter pelo menos 3 conversas diárias, 3 boas conversas diárias, do tipo assim, como foi a sua manhã? O que você tomou no café da manhã? Você gostou? Como é que foi? Enfim, perguntas abertas. Você gostou? Sim, fica sim ou não? Não, a gente tem que pensar em perguntas abertas, para a gente não ter só uma resposta de sim ou não. A gente quer que eles falem com a gente. A gente precisa de ter 3 momentos desses, de conversar com a nossa criança, por dia. Pensando em cada criança na sala, e lógico que não precisa ser só eu, né? Eu e minha assistente, a gente se dividia ali entre ter certeza que eu conversei com a minha criança, com a criança que está na minha sala, pelo menos 3 boas conversas durante o dia. Por quê? Porque é assim que ela vai aprender a falar. É assim que ela vai aprender a se posicionar, é assim que ela vai saber falar a opinião dela, é assim que ela vai saber começar uma conversa. Eu sou o modelo. Então, assim, além dessas atividades que a gente contou de linguagem, ainda tem ler um livro, tem cantar músicas, e quando eu for cantar música, eu vou cantar com um grupo de 2, ou contar um livro também, eu não vou contar. Todo mundo senta e eu vou ler um livro. Tem salas que tem 18 crianças dessa faixa etária no Brasil. Imagina 18 crianças de 14 meses a 36 ficarem sentadas até eu acabar de ler um livro. Isso não existe, gente. Então, eu vou pegar 2, no máximo 3, e vou ler um livro. A música, ela atrai um pouco mais, né? Às vezes junta um grupo maior de crianças, mas não é obrigatório que todos sentem, deles parem de fazer o que eles estão fazendo para vir sentar e me ouvir a cantar. Mas
é importante eu cantar, é importante eu ter esse momento na sala Montessori com a criança, porque eu sou a maior atividade de linguagem da minha turma. Elas não chamam de artes, eu vou chamar de artes porque é o que a gente conhece de nomenclatura no Brasil, mas são experiências, na verdade, até porque vocês vão ver aqui, essa é uma área que a gente tem atividades com essas experiências artísticas, e a tesoura fica numa estante mais alta, tá vendo? Aqui em cima, essa atividade aqui do canto é cortar, e ela fica dentro de uma bolsinha, que a Júlia colocou um sininho, que se uma criança pegar essa bolsinha e sair correndo, ela já está falando, quem que tá com a tesoura? Porque essa atividade vai ser apresentada para uma criança que tem a capacidade de sentar e não vai se machucar, não vai cortar o cabelo de outra criança, enfim, não vai cortar o seu próprio dedo, enfim. Essa é a ideia essa sala ser segura. Eu preciso que o meu ambiente, quando eu vou pensar em preparar um ambiente, principalmente para essa faixa etária, que eles não têm noção, não têm medo do perigo, né? Noção do que pode machucar, o primeiro passo que eu preciso pensar nessa sala é que seja um ambiente seguro. Por quê? Porque eu preciso confiar que a criança vai ter a liberdade que ela precisa para trabalhar com o que ela quer nesse espaço. E se ela não é uma sala segura, é perigoso. Eu coloco a vida dela em risco. A vida de outras crianças também em risco. Isso não ajuda. São dois estágios psíquicos super importantes para essa faixa etária. Um é confiar no mundo. Essa criança precisa crescer confiando no mundo. Como é que ela vai confiar no mundo se eu não confio nela? Se eu ponho um ambiente que coloca a vida dela em risco? Ela não tem como. Ela precisa confiar no mundo para ela confiar nela mesma. Porque a partir dela ter a liberdade num ambiente seguro, eu confio nela, ela tem mais capacidade de também confiar nela mesma. Se eu desconfiar dela, ou se eu ficar achando, não, cuidado, ela vai bater a cabeça. Eu estou falando o que vai acontecer ali daqui a pouco. Eu estou prevendo o futuro. Vai bater a cabeça mesmo. A minha ideia é que eu organize um espaço que ela não vai se machucar. Bater a cabeça, ela vai acontecer acidentes, e eu preciso entender que isso acontece. Eu vou fazer o melhor que eu puder para quando ela cair, para que eu tenha um mobiliário, que esse espaço seja com menos quinas, por exemplo, para eu não ficar tão tensa de ter ela livre nesse lugar, né? Essa atividade aqui é de costurar, e essa a gente apresenta assim que a criança chega na sala. Então, imagina uma criança de 14 meses costurando esses cartõezinhos aqui, né? Então, tem uma agulha, tem tudo isso, é o perigo aqui. Aí está numa sala, uma caixinha que está fechada, porque ela precisa ter uma habilidade, não está tão disponível, que atrai qualquer criança ali sem ter apresentação. Essa é a caixa de colagem, que a gente teve cada uma que fazer a sua. E aqui são os cestos de estereognóstico. Aqui, esse cesto, essa sacolinha, é uma sacola com objetos diversos. São 5 objetos, mais ou menos, que a gente coloca aqui. Lógico que a gente pode começar com 3. Aqui não é vocabulário, tá? O objeto que eu vou colocar aqui dentro desse estereognóstico, porque é para ela saber o que na hora que ela tocar, sem olhar, colocando as mãozinhas lá dentro, ela precisa saber o vocabulário. Então, ela vai tocar e vai saber o vocabulário daquilo. Então, ela já vai ter trabalhado o vocabulário lá em linguagem. E aí precisa ser uma sensação tátil óbvia também, né? Para ela entender o que tem aqui. Que a Júlia disse que pode evoluir, inclusive, para sólidos geométricos um dia. Ela já teve sólidos geométricos para as crianças mais velhas da sala dela. Que aqui é aleatório, mas essa aqui são pertencem ao mesmo grupo. Então, por exemplo, no futuro, os sólidos geométricos, mas pode ser coisas da cozinha, utensílios domésticos da cozinha, pode ser coisas de escritório. De novo, pensando em segurança, né? Não vou colocar aqui uma tesoura, não vou colocar aqui um grampeador. Eu vou colocar objetos que estão seguros para essa criança tocar. E aqui são pareamento. Então, são objetos que estão em pares. Ela vai tirando, ela tira um, e daí ela coloca a mão dela lá dentro para achar o par dele, só pelo toque. É lindo demais, gente. E então, é uma estante de experiências, percebe? Não é uma estante de artes, porque aqui a gente não está fazendo artes.
Essa estante a gente não teve ela ainda, mas eu deduzo, aqui é carimbo, aqui é giz, aí tem um giz super grosso aqui, essa aqui eu não sei o que que é. A gente não teve a apresentação delas ainda, então, mas está disponível, está tudo organizado, você vê que é tudo muito minuciosamente pensado. Eles têm uma estante de música, tá? Nessa estante de música, então, é um objeto, um instrumento musical, que pode ser qualquer instrumento que você quiser, percussão, ou algo assim, que a criança tenha a capacidade de tocar, disponível, maior. Essa aqui é uma caixinha. A gente tem livretos aqui dentro com imagens do instrumento musical, e essa caixinha você tem dois tons nela, um que toca o instrumento e outro que toca o instrumento numa banda. E aqui a gente tem um piano, um trompete, um violino, enfim, são os instrumentos, e uma criança segurando esses instrumentos também, no tamanho real. E aqui dentro de cada sacolinha tem um instrumento diferente, que pode ser apresentado individualmente, como é que faz, e a gente canta muito, essa turma a gente canta muito. A gente às vezes vai colocar as meninas aqui de Melbourne, elas ensinaram uma música que elas têm para colocar a meia no pé. Música de pôr a meia no pé, assim. Lógico que a música ela fala ações muito claras, objetivas. Não é assim, é uma música de floreios. É praticamente adicionar uma melodia a uma frase que você ia dar para essa criança, uma ação que você ia dizer para essa criança fazer. Vou trazer aqui a imagem de algumas, lá de Portland, o espaço que eu tive condições de atuar, porque eu fazia substituição também, então eu ia para essa sala. E de uma sala que eu achei na internet também, que eu achei, só para vocês verem, assim, que não tem um jeito certo de fazer a sala. A sala agora precisa ser desse jeito, ou precisa aparecer assim. Olha como essa sala é completamente diferente do ambiente que a gente viu da Júlia. Essa sala é uma sala que essa professora está aqui há 25 anos, né, nessa turma. E é maravilhosa. Ela é maravilhosa também. Em cada detalhe. Apesar de eu ter 25 anos de prática, ela é apaixonada por esse ambiente, ela pensa em cada... Olha o espaço de montar as flores dela. Ela é vietnamita. Aqui tem um quadro Vietnã lindo, gente. Maravilhoso. Então, assim, tô vendo o queixo caindo aí. É demais, né? Aqui foi onde eu presenciei uma criança de menos de 2 anos fazendo pão. Sozinho. Ele fez sozinho. Todo o processo. Tinha um adulto que está circulando por aqui, mas poucas das vezes o adulto veio aqui e fez alguma intervenção. E ele põe o chapéuzinho de chefe, ele põe o avental da atividade. Ele fez sozinho. Lavar as mãos dela. Aqui é o lavar a louça, né, e o lavar a roupa. Está tudo dentro da sala. Aqui em Portland a gente não tinha área externa disponível. A área externa nossa tinha que atravessar a rua. E para atravessar a rua, a gente tinha que... Aqui não tinha faixa de pedestre aqui. E lá nos Estados Unidos não se atravessa fora da faixa de pedestre. Então a gente tinha que andar esse quarteirão inteiro até o outro canto do quarteirão, atravessar na faixa de pedestre, andar o quarteirão da frente inteirinho até chegar no parque. E ali sim eles estavam no parque, na parte externa. Essa sala é tudo que eles tinham. E aí eles tinham meia hora lá fora. Ponto. O resto do dia, todo, dentro da sala. Aliás, esse é um tópico que eu tô maluca para falar no Brasil, porque o que eu observo, eu imagino, tá? É tudo da minha cabeça, tá bom, gente? Eu imagino que pela dificuldade, eu vou olhar a cara de vocês. Quero ver câmeras. Olhem para mim. Como a gente já colocou do começo, né?
a dificuldade que a gente tem, que a gente enfrenta na nossa comunidade, é uma pessoa, uma mãe que montou uma escola, ela nunca mesmo, não é da educação, ela nunca viu uma escola Montessori, mas ela quer uma educação diferente para o seu filho e ela monta uma escola Montessori. Aí ela contrata alguém de pedagogia, que na maioria das faculdades de pedagogia a gente não tem a mínima ideia nem do que é Montessori, mas a gente precisa de pedagogia para atuar na sala Montessori, na sala de aula. Então essa mãe tem que contratar uma pedagoga. Aí contrata uma estagiária e uma auxiliar, uma assistente, que tem menos ideia ainda do que é, nem não sabe nem estar com uma criança, mas ela vai estar ali na sala também para ajudar a fazer acontecer. Então, imagina, vocês estão comigo no pensamento? Faz um joinha, vocês estão comigo eu estou angustiada aqui. Eu estou angustiada com empatia, assim, pelo que essa pessoa que está ali na sala sente, né? É angustiante. E aí eu tenho que fazer Montessori acontecer. E dizem por aí, né, que o ideal é 1h30 na sala. Dizem. No Brasil, eu ouço que é isso, é 1h30, né? Então, é 1h30 sofrida, porque são esses seres aí que estão ali na sala querendo fazer o melhor, querendo fazer Montessori acontecer, mas correndo atrás de criança para colocar a atividade de volta no lugar, limpando as coisas, limpando o espaço, deixando as coisas em ordem, um caos. Então, o que elas querem? Elas querem sair da sala. Qualquer desculpa é uma desculpa para sair da sala. Só que, e aí entra o tópico que eu quero conversar, justamente isso. A maior parte dos problemas que a gente tem nas escolas acontece na hora do parque, acontece na área externa. O propósito dos nossos parques, ele é um propósito zero. Então, não tem propósito. É só um monte de criança gritando e correndo e se machucando. Então, assim, se o dia tem 4 horas e essa pessoa tem 1h30 sofrida na sala, e vamos dizer, meia hora no lanche, são 2 horas de área externa de crianças sem saber o que fazer. E aí elas criam o que fazer. E a gente tem problema. Aí você pensa, agora eu vou voltar a compartilhar. É o espaço que eles têm. Eles entram às 8 e saem às 3h30. Eles têm meia hora no período da manhã de área externa. O resto do tempo, eu não fiz a conta aí, mas dá umas 6 horas nesse ambiente. É claro, eles almoçam aqui, eles têm o lanche aqui, eles dormem aqui, tudo é aqui. Eles não têm outro lugar para fazer. Os colchões deles ficam aqui atrás. Aí tem o banheiro fica na entrada. Aqui do lado direito é a entrada, e aqui eles têm uma cozinha inteira, cozinha, lavanderia, eles têm uma máquina de lavar e secar na sala, eles têm tudo isso na sala. Esse é um ambiente... aí eu vou voltar aqui nessa... Peraí. Gente, a Child Peace tem 50 anos de existência, tá? Essa escola aqui. É uma escola sem fins lucrativos, não é uma escola privada. Ela funciona, eu estou entendendo, aqui na sala também funciona assim, essa escola que eu estou fazendo o curso de formação. Quem conduz a escola são os pais. Só que eles estão juntos e contratando pessoas profissionais qualificadas para fazer essa atuação. Então, aqui a sala que eu trabalhava, a professora e a assistente tinha formação da AMI, de diploma. E eu. Eram 3 pessoas com diploma da AMI em uma sala. O diretor tinha formação da AMI. Se vocês procurarem o James Moldry, ele tem... na internet vocês vão encontrar trechos pequenos, porque agora você tem que comprar pelo NAMPA. Mas é Edison's Day, o dia do Edison. O James Moldry, ele e a esposa dele é consultora pelo mundo de Montessori. Então, assim, são 2 pessoas formadas pela AMI e ele é o diretor da escola. Então, assim,
ele era, né? Ele não está mais lá, mas ele tinha a melhor das intenções em cada espaço que tinha ali. A secretária tinha formação da minha, Distrito 6. Então, assim, a gente está anos-luz disso aqui. Eu não estou falando assim, esse é o certo e é só assim que faz Montessori, é desse jeito. Eu estou aqui para trazer ideias para vocês, e aí vocês peneirarem e ver o que vocês acham que dá para fazer, quem sabe, para mudar alguma coisa, para melhorar. Ou não, ó, já faço isso, olha que legal, já estou fazendo, que maravilha. Então, assim, a minha ideia é que mexer vocês, fazer um convite para fazer melhor. A Montessori sempre diz para a gente ser a nossa melhor versão todos os dias. Então, assim, para a gente se tornar a nossa melhor versão a cada dia, a gente precisa estudar, né? E precisa ter a abertura para ter esse olhar para outros lugares também. Então, a minha ideia aqui é trazer para vocês isso. É uma sala atípica, com certeza, porque é numa escola que tem mais de 50 anos, uma professora que está atuando há mais de 30. Então, assim, é lógico que tem muita experiência aqui falando, né? Bem diferente da nossa realidade no Brasil hoje. E essa aqui é uma sala que eu achei na internet, está meio desfocada, mas só para vocês terem uma ideia também de outro lugar, que metade é carpete, metade é chão de vinílico, né? Então, assim, o que a gente precisa ver, está tudo ao alcance da criança, não é um amontoado de material na estante que fica complicado de mexer, né? E esse aqui é um trecho que eu quero compartilhar com vocês, que é A Criança na Família. Eu tenho dificuldade de ler porque embaixo do meu Zoom ele tem uma... Mas eu consigo, vamos lá. Então, é a Maria Montessori que Posso ler, escreveu Camila? esse livro. Pode? Obrigada, Zinete. Até que os adultos enfrentem conscientemente os seus erros e os corrijam, encontrar-se-ão numa floresta de problemas insolúveis e as crianças, tornando-se por sua vez adultos, serão vítimas do mesmo erro que transmitirão de geração em geração. Vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar 3 vezes e a gente vai ler de novo esse trecho. Feche os seus olhos. Ou respirem de olho aberto mesmo, mas respire 3 vezes. Gostaria que outra pessoa lesse esse trecho mais uma vez. Pode Alice, ser quer eu. ler? Ah, obrigado. Por favor. Até que os adultos enfrentem conscientemente os seus erros e as corrijam, encontrar-se-ão numa floresta de problemas insolúveis e as crianças, tornando-se por sua vez adultos, serão vítimas do mesmo erro, que transmitirão de geração em geração. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui, ou que vai ver esse vídeo depois, já está nessa busca de cortar essa multiplicação de erros, né? Que a gente tem feito durante gerações e mais gerações. E vamos fazer diferente. Peço para vocês darem uma olhada lá no Ela Montessori. Sigam-me para eu me empolgar, porque assim, gente, meu sonho, eu não nasci sabendo isso, assim, essas coisas, né? Então eu estou fazendo, na unha. Então, se você vê erro, me corrige, me fala. Ou tiver sugestões, se você conhece alguém, aí, não, dá uma olhada lá no Instagram da Camila, se tem uma sugestão para ela, para fazer melhor. Acompanhe minhas lives, é muito melhor ter a carinha de vocês junto comigo, isso me empolga, isso me dá vontade de fazer mais. Então, dá uma olhada lá. E eu adoro, sou a pessoa que adora conversar. Nossa, adoro falar. Então, pode mandar mensagem que eu vou responder. Eu vou responder. Eu gosto de responder, gosto de ficar falando. Gosto de ter conversa, gosto. Então, estejam comigo, por favor, para eu me empolgar sempre de falar mais com vocês, tá bom?
Dúvidas? A Tassi já tinha levantado a mão. Você quer falar alguma coisa, Tassi? Eu quero. Diga. Ai, peraí. Eu mutei você. Tá. Quantos alunos por turma nessa escola que você estava antes e nessa que você está? Aquela escola que mudava o ambiente e nessa escola que você está, quantos alunos por turma? Essa escola que eu tô, eu não tenho informação, nada, porque eu não entrei na sala de aula dele. Eles não são uma sala modelo ainda, eles estão, as 3 profissionais deles estão fazendo pela primeira vez a formação da AMI. Aqui em Melbourne é bem fraco Montessori para essa faixa etária. Então, eu não sei. Em Portland eram 12 crianças na turma que é o que ela me recomenda. 12 crianças para a turma de 14 meses a 36 meses, para 3 adultos. 3 adultos, 12? Assim, Sério? eu não quero entrar, talvez, nesses detalhes, porque para mim isso seria algo que eu tenho que olhar nos meus, eu já vi tanto e eu posso estar confundindo, entendeu? Então, assim, eu prefiro que vocês não anotem essas informações tão detalhadas, porque eu preciso de ter minha referência lá. A gente desenhou uma sala modelo, a gente tem tudo isso para conversar, mas eu não me Tá. preparei para esse nível de detalhes, assim, o que tem, assim, por exemplo, a sala Tudo bem. Outra pergunta, assim, bem a sala, geral. só um pouquinho, a sala de Sydney, ela não era uma sala, era uma sala de pais, e eram faixas etárias bem diferentes, então cada faixa etária, por exemplo, bebês de 0 a 2 meses, eram só seis mães com 6 bebês. A maioria das turmas, na verdade. 6 era o limite, desculpa, 6 era o limite para todas as turmas, porque como estava com os pais, tinha esse limite, não cabia nas passos, o espaço deles era bem pequeno, era menor do que a sala que a Júlia montou aqui. Só que quando tinha crianças de 14 meses, não, de 25 meses a 36 meses, eram 2 educadoras na sala juntas. Porque a ideia era que os pais sentassem mais do que atuassem, entendeu? Eles mais observassem do que atuassem. E a outra pergunta é sobre o tamanho da sala. Se tem algum tamanho padrão para 0 a 3. Tem, e eu não vou falar, tá bom? Porque, de novo, eu tenho que olhar lá nas minhas medidas. Eu sei. Padrão AME costuma ser 3 metros quadrados por criança. Então, essa medida eu sei que é para 3 a 6, com certeza. Isso é 3 a verdade. 6, é. Eu não me lembro da medida do 18 meses da Mas eu TPI. tenho a impressão que 0 a 3 também é a mesma coisa. É capaz Não que tenho seja. certeza, tenho impressão. Da mesma forma que o número de alunos. Na página da AME, a gente tem as respostas dos padrões que eles usam. Ah, legal. Obrigada, Márcia. Assim, e eu vou falar para vocês, gente, os problemas que a gente tem no Brasil, a gente tem em Sydney, a gente tem na Austrália, a gente tem nos Estados Unidos. Então, escolas que se dizem Montessori, que não são Montessori, a gente tem. A gente tem escolas que têm um espaço muito pequeno e que precisa fazer Montessori. Então, assim, importa, é legal ter um espaço grande. Mas se você não tem, e se você não tem dinheiro para alugar uma casa gigantesca para ter uma sala grande, você não vai fazer Montessori só por causa disso? Não, você vai fazer. A Júlia, a missão de vida maior dela agora, e ela é o que ela quer fazer, um dia, ela não fala nem de aposentadoria, mas um dia, se ela vier se aposentar, é Torres Islands, as ilhas de Torres aqui, que é de aborígenes. Ela está lá há mais de 15 anos implementando. Steve Hughes foi lá. Eu falei com o Steve foi 7 vezes para trabalhar com a Júlia nas Ilhas de Torres aqui para trazer Montessori para aborígene. Você acha que eles têm uma sala dining house? Você acha que eles têm os materiais? Você acha que eles têm profissionais qualificados em Montessori? Pela mim. Agora eles estão tendo, porque a Júlia está levando lá. Mas tem 15 anos que ela está fazendo isso. Então, assim, o que é mais importante, assim, que eu quero que vocês, que eu espero conseguir ter tocado vocês, assim, é que você consegue fazer isso. Isso que eu estou mostrando para vocês é possível ser feito em qualquer realidade, em qualquer espaço físico, com qualquer material. E é importantíssimo a gente trazer material da nossa cultura. Então, com o que você tem no Brasil? A gente traz para a sala. É isso.
É mais isso do que tudo. E aí, estudar. Gente, são 29 anos. E eu fiz a minha formação no meu primeiro ano de Montessori. Eu tive o primeiro ano, era estagiária em Montessori e fui fazer a formação da American Montessori Society para 3 a 6 anos. Muito tempo estudando. E eu estou aqui, como eu falo assim, eu estou numa casa de uma família. Essa é uma conversa que a gente precisa ter em outro momento, assim, que sim, Montessori é para os ricos, Montessori precisa de muito dinheiro, infelizmente ainda, mas se eu não fizer a diferença, se eu não fizer a minha parte para isso mudar, não vai mudar nunca. Então, eu estou entrando numa comunidade, a minha é um investimento altíssimo, é muito alto mesmo. Eu só estou conseguindo fazer porque eu vendi as minhas escolas no Brasil para bancar as minhas formações da AMI. Eu tenho um apoio incrível. Eu estou numa casa de uma família, eles não estão me cobrando o aluguel. Eles montaram um escritório para mim aqui na casa deles. Eles têm 2 crianças. E eu estou sendo super recebida. Até a alimentação eles estão me oferecendo. A maior parte das minhas refeições são feitas junto com eles na mesa, entendeu? É diferente. É diferente. Eles querem diferente no planeta Terra. Eles não querem diferente só para a sala de aula dos filhos deles. Eles querem fazer a diferença no planeta. Eles querem ser um modelo para os filhos deles. Eles querem ser um modelo para eles mesmos. Eles querem ter orgulho de quem eles são. Faz sentido isso para eles. Então, eu estou falando tudo isso porque, assim, é possível fazer. E é possível fazer em qualquer lugar que a gente estiver. Eu assisti uma live durante a pandemia de grandes pessoas, grandes ícones de Montessori pelo mundo, assim. Um da África, um da Ásia. Eles eram de diferentes lugares do planeta Terra. E a pergunta era, dá para fazer Montessori numa ilha deserta? Os 4 responderam, dá. Então, tem muito mais a ver com a nossa atitude. E a nossa atitude, então, a gente tem que vasculhar os livros da nossa mestra e ver lá os conselhos que ela dá, e fazer curso de formação, e conversar com pessoas, e visitar escolas, e ver vídeos na internet de escolas, porque tem muitos vídeos disponíveis também que a gente pode assistir e pegar ideias. Pedir para alguém vir visitar a gente e dar um feedback. Seja amigo, seja algum mentor. Márcia, eu tenho certeza que pensa... Como é que você acha disso? Márcia, concorda comigo? Eu acho que a gente não tem que ter pressa, que eu vejo assim, as pessoas querem aprender Montessori em 2 anos, é impossível. Você está falando que você estuda há quanto tempo? 29. Eu estudo há 50 anos e Mas não já... paro de estudar. Ah, eu ia perguntar, já aprendeu tudo? Não. É Eu hoje isso. estava preparando material de vida prática, eu digo, oh, veio a Carla, essa live da Camila, vou lá. Que Ótimo. sempre a gente escuta uma coisa diferente. Exatamente. Sempre a gente acrescenta alguma coisa, sempre a gente cria novas dúvidas que impulsionam a novos estudos. Precisa querer, né? A gente Precisa... tem que entender que o Brasil tem uma realidade e a gente fica sonhando. Nem a escola que a Montessori começou a trabalhar, a Casa de Bambini, era o que a gente pensa que era. Que quando ela começou, ela não tinha. Ai, peraí, Márcio, desculpa. Você consegue se desmutar? Porque eu mutei as pessoas que entraram agora. Me perdoa. Nem a escola que a Montessori criou, a primeira Casa dei Bambini, era aquilo que a gente pensa. Às vezes eu converso com jovens começando a fazer formação, que as pessoas pensam que a escola montessoriana, da origem da metodologia, era um primor. E não era. Ela estava em processo. Aliás, o método é um método que vive em processo. Ele é baseado na pedagogia científica. Pedagogia científica é passível de transformação a qualquer tempo. Exatamente. E essa é a A gente, proposta. é essa parte que é fundamental que a gente entenda, que a gente tem que buscar nas nossas vidas montessorianas.
Não é só aprender, as pessoas ficam muito interessadas em saber como apresenta o material. E eu digo assim, se você entender Montessori, você vai saber fazer qualquer coisa. Exatamente. Esse foi um ponto interessante que você trouxe, Márcia, porque a gente passa em muitos cursos, né, ouvindo, não, você tem que colocar a bandeja do lado esquerdo, a cesta no canto, no topo, e os materiais embaixo, de esquerda para direita. A Júlia está fazendo a gente criar a apresentação e a gente faz a apresentação diferente do que ela colocou e ela fala, é isso, se faz sentido para você, é o jeito que você vai apresentar para a criança. O que você precisa é ter coerência e consistência. Se é uma atividade que você vai fazer nessa faixa etária, movimentos bem devagar, com muito cuidado. E aí, às vezes, o que você fala passa a ser lei. Não! Cada um de nós vai fazer o seu Montessori baseado nos pressupostos, nos princípios montessorianos, no entendimento que vai construir. É isso. Exatamente, concordo plenamente. Chega de decorar Montessori, né? Ontem a gente estava conversando com uma amiga assim, o que a Maria Montessori faria se ela estivesse viva hoje? Aí eu falei, ela com certeza seria uma Aí eu youtuber. pergunto isso sempre. Ela seria uma youtuber, com certeza. Na época dela, ela colocou os vídeos da escola dela lá no cinema. Imagina se ela tivesse acesso à internet, gente. Seria outra realidade. Então a gente tem que... Contestadora do jeito que ela era? Nossa, Márcia. Exatamente. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Levanta a mão, por favor. Mas a mão virtual, para vir aqui para o cantinho da minha tela. Se não souber levantar a mão virtual, aí desaciona o mudo e fala. Diga, Simone. Oi, Camila, tudo bom? Eu queria assim que tu falasse um pouquinho, tu trouxe a questão do exemplo, né, da professora que está há 25 anos, há 30 anos, e eu acho que uma grande dificuldade que a gente está tendo aqui no Brasil e geral, né, no Brasil inteiro, assim, da gente se falar com as outras escolas, é a rotatividade dos professores, de um professor estar 6 meses, um ano, e daí quando vê já saem, aí tu faz todo um investimento, né, com formação, com... A gente não está conseguindo, né, essa, essas pessoas que se mantenham, né, nos espaços, assim, educacionais. Eu acho que não só de Montessori, eu acho que em qualquer escola, enfim, com qualquer pedagogia, mas pensando na gente, que é algo tão particular, assim, em termos de estudo, né? Como a gente falou, tu mesmo está 29 anos estudando, né? Se tem algo, assim, que tu pudesse nos dar de dica, ou o que eles fazem aí fora, como isso funciona, né, nesses outros locais em relação ao período, né, ou ao mesmo aquilo que se trabalha com o professor daqui a pouco para encantar e para que ele fique mais tempo, não sei, assim, né? A gente, pelo menos eu constantemente, isso é algo que a gente está sempre na escola se questionando e se reinventando e buscando formas de procurar manter esse professor dentro da instituição, né? Simone, você se importaria de compartilhar um pouco sobre a escola que você está? Tipo, falar para estou nesse lugar do planeta Terra, essa escola é Estou em assim, Porto assim. Alegre, Aham. eu sou diretora da Escola Sementinha de Vida, só educação infantil, há 24 anos. E eu sinto que nos últimos anos, talvez mais depois da pandemia, acho que antes também tinha, mas me parece que piorou, pós-pandemia, do nível de rotatividade, assim, da gente conseguir manter. É uma grande dificuldade que eu tenho na minha escola atualmente, assim, A sua escola né? tem 24 anos, é isso? 24 anos. Tá. É bem delicado mesmo, principalmente como você falou, né? Que a gente investe daí na formação, tendo consciência que é importante ter uma formação, né? Então, essas pessoas fazem curso, a escola investe ou ajuda de alguma maneira para investir, e aí essa pessoa sai e começa do zero, né? O que se fala
para aqui fora, né, no mundo corporativo. Se uma pessoa sai do trabalho e ela é substituída por outra pessoa, essa pessoa que entrou leva mais ou menos uns 6 meses para entrar no eixo aproximado do que aquela pessoa que saiu estava. Imagine Montessori. Quanto tempo que leva, né? Então, é muito desgastante e é muito triste. Quem sofre mais é a criança, com certeza, né? Então, sua preocupação, ela é relevante. E sim, eu observei isso dentro da minha própria escola. Eu fiquei 21 anos, né, com a Escola Montessori de Campinas e vi isso acontecendo demais lá. Vejo isso acontece até hoje, quem está lá. E todas as escolas que eu passo consultoria pelo Brasil todo tem essa questão que você está colocando, mas elas não têm o tempo que você tem, por exemplo. Algumas são recentes, ela tem 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos. E eu volto ao começo do nosso encontro, né? São mães, não vou perguntar da sua história assim, porque senão a gente não vai conseguir ter outras pessoas perguntando, falando também. Acho que é interessante, mas a gente pode continuar essa conversa fora daqui. Tem mães querendo o melhor do seu filho e montando escolas Montessori. Aí elas deixam o trabalho que elas tinham, que não tinha a ver com educação, então elas não têm a mínima ideia sobre educação, mas vão montar uma escola, e é uma escola Montessori, e vão contratar pessoas que não têm formação em Montessori, mas são pedagogas para poder atuar na sala de aula, porque por lei a gente precisa de pedagogas, que nunca ouviram falar de Montessori, que vão ter assistentes, que não tem a mínima ideia do que é Montessori, não tem a mínima ideia de que lidar com criança, é de perder o fôlego. É de perder o fôlego. E aí, a gente precisa considerar, primeiro, eu gosto de falar bem assim, primeiro, essa pessoa, você, essa dona de escola, ela é um ser humano. Ela esquece disso. Zero de cuidado, de autocuidado, como ser humano. Ela é uma mulher. A maior parte das donas de escolas no nosso Brasil são mulheres. A maior parte. Às vezes, casal, mas a maior parte são mulheres. Ela é mãe. Certo? Aí ela decidiu fazer educação. Então, ela entrou para a área de educação. Com um sonho lindo. Então, a mão na estrelinha lá. Sonho lindo, maravilhoso. Eu vou fazer a diferença para o meu filho e para o planeta Terra. Só que essa parte aqui, ó, não é considerada. Para esse sonho ser real, ó, tem tudo isso aqui antes, tá? Um ser humano, uma mulher, casada, né, que tem os conflitos com o relacionamento ou não, enfim, tem um filho, ou mais que um filho, tem um sonho, ela não lembra que é uma empresa. A escola, para ela funcionar, para esse sonho virar realidade, ela precisa ser considerada uma empresa. Essa mulher que não... E ela não tem ideia nem de que é escola e muito menos que é empresa. E, assim, daqui dos 5 pontos que eu falei, dá para ir mais uns infinitos para cá, porque daí a empresa é outra pegada. Eu tenho que pensar como é que eu vou ser líder de uma empresa, não só líder de uma equipe pedagógica, mas eu sou líder de uma empresa, eu preciso responder financeiramente, porque senão eu não consigo pagar o salário da minha equipe. Ou eu tenho que pagar um salário misto, que eu não consigo comparar com ninguém, e eu vou perder meu funcionário. Eu vou perder minha equipe, sim, porque tem escolas... E, gente, a gente não vai, escola pequena, não vai competir com escola grande. Salário vai ser... A gente vai perder para a escola grande. É isso. O filho dessa professora vai crescer, ele tem educação gratuita, né? Essa parte maravilhosa do nosso país, que não acontece fora do Brasil. Eu estou numa escola, eu tenho direito à educação gratuita para o meu filho. Só que minha escola pequena, ela vai até os 6 anos, eu vou para o fundamental, vou dar aula no fundamental, vou fazer qualquer coisa para eu ter educação gratuita para essa criança. Ela vai acompanhar essa criança lá fora. Ela entrou porque ela também é uma sonhadora, mas ela não consegue montar uma escola Montessori, então ela vai usar a sua escola Montessori para dar educação Montessori para o filho dela, e depois ela vai sair fora porque ela precisa continuar, ela não tem dinheiro para pagar uma escola particular.
E ela conhece muito de educação e ela não quer colocar o filho dela numa escola pública no Brasil. Ela vai sair. É um ciclo natural. Isso acho que está meio óbvio, né, essa parte. Mas quando a gente fala de empresa, as empresas, elas têm uma grande, elas têm uma área, não sei se vocês já ouviram falar, chama RH, Recursos Humanos. São pessoas especialistas para lidar com os seres humanos. São pessoas especialistas que vão fazer um time, que vão fazer uma equipe, que vão fazer... Quem aqui sabe fazer isso? Quando eu percebi isso com a minha prática, eu fui fazer um monte de curso, porque eu percebi, gente, eu nunca sonhei em ter uma escola, para começo de conversa. Eu queria ter uma sala Montessori no quintal da minha casa, era só isso que eu queria. Só. Mais nada. Virou escola, virou 2 escolas, virou o que virou. Minha vida mudou completamente. E aí? Eu preciso saber administrar isso. Eu preciso saber administrar uma equipe, pequena, grande, seja o que for. Eu tenho que entender elas como pessoas que trabalham e que querem, tenham o mesmo objetivo que eu, no fundo, lá no final. Sim, elas têm alguma noção do que está passando pela minha cabeça, se eu não disser, se eu não falar qual que é a missão, o propósito dessa escola, dessa empresa. Simone, para mim, a gente precisa estudar muito também, além de pedagogia, para quem está liderando a equipe, principalmente, a administração. Lê Mas Napoleon tu Hill, sabe, Lei do mas tu Triunfo. sabe, Camila, eu até não me enquadro muito nesses pontos iniciais, assim, né? Eu não sou da área da pedagogia, eu sou da área da comunicação. Fui parar na escola, porque a minha madrinha teve uma grande rede de escolas montessorianas aqui em Porto Alegre. E, assim, a gente sempre teve psicólogo trabalhando, essa Oh, questão do muito legal. RH, Excelente. desde que. Até porque a minha madrinha também era psicólogo, então ela que Isso me ajudou na explica. época a abrir, então sempre teve, né? E assim, a psicóloga diz, não tem uma semana que ela não esteja fazendo seleção. É um problema, eu acho que até geracional, por isso que eu trouxe assim, eu não sei se é só no Brasil, acho que muito é do Brasil, porque quando tu traz os exemplos, inclusive da educação montessoriana de fora, a gente fica meio assim, gente, eu não consigo fazer isso na minha escola. Aqui é uma cultura muito diferente em muitos aspectos, né? E aí, consequentemente, tu vai lidar com tudo, porque as pessoas, como tu falou, não vão querer daqui a pouco limpar uma sala e vão chamar a faxineira. A criança já começa desde cedo, cadê a dona Márcia para limpar aqui que eu sujei? E aí, às vezes, tu tem que trabalhar com eles para que eles limpem. Então, assim, acho que a gente vem de uma cultura também diferente, e pelo menos aqui, assim, o que eu vejo é que essa geração de pessoas que estão estudando e que ainda não tem nem mãe, não é nem, às vezes elas não vão nem trabalhar na minha escola porque elas têm um filho que elas querem deixar. Não é nem isso. Começam a trabalhar um tempo e, não sei, agora acho que eu não quero mais isso. Quero conhecer Agora acho que eu Montessori. quero, Olha só, eu quero concordo. eu não sei se isso tu vê muito aí fora, né? É, Mas é que é uma realidade assim muito. ah, Às vezes não é nem para ir para uma escola grande, às vezes é para ir para uma outra porque está longe, porque eu vai não estou ganhar mais afim. R$ 50 a mais. Sabe? É tudo muito. É, Eu, eu, eu acho que você sabe eu acho mais que do que são outras eu. realidades, né? Você sabe bem mais do que a sua realidade, do que você está enfrentando por aí, mas o que você trouxe tem a ver com educação, né? Aqui, lá em Sydney, eu tive o privilégio de estar com uma pessoa. Vocês já devem ter ouvido falar da Simone Davis, né? Que tem uma sala. Ela é australiana, ela tem a Jacarandá lá na Inglaterra. E a Simone Davis idolatra essa pessoa que eu passei 3 semanas com ela, que é a Sarah Breckenham. Não sei o sobrenome dela, é o B alguma coisa, tá bom? Brecken alguma coisa, o sobrenome da Sarah. Ela é incrível. Essa é que tá se aposentando agora em junho e que tinha a sala que ela fazia faxina todos os dias, 3 vezes por dia tinha uma turma diferente, então é uma loucura. A Sarah, ela é um ícone de ser humano, ícone. Ela fazia isso com os pais na sala, falando de futebol enquanto as crianças estão ali, né? 2 pais se juntam, vão fazer a sessão só 1h30 com essa criança, mas esquece da criança e fica conversando de futebol. E a Sarah sorrindo consegue conversar com esses seres humanos assim de maravilhosamente bem. O filho da Sarah trabalhava na escola.
Ela tem 2 filhos. Um deles estava lá trabalhando na escola de assistente numa sala do lado da sala dela. E eu tenho certeza que tem a ver com essa parte da cultura, com essa parte de entender a importância do trabalho, entender a importância de ser responsável pela sua vida, né? Para você ganhar a independência. E para mim é uma bola de neve, isso tem a ver com a gente criar eles super protegidos, a gente tem a ver com a forma que desde pequeno a gente já não está assim, permitindo que eles cheguem nesse lugar no futuro, entende? É de cedo. Então, sim, a gente tem que começar. A gente tem que começar mudando. E é as nossas salas que vão permitir que essas mudanças no futuro, a geração futura, né, talvez tenha uma forma diferente de lidar. Eu creio, eu tenho fé, sim, nesse ser humano que ainda não está aqui. Não sei se eu consegui responder um pouco da sua pergunta, Simone, eu te deixei mais confuso ainda. Não, de poder entender o quanto isso está acontecendo em outros lugares, ou será que... Mas eu acho que sim, tem muito a ver da cultura mesmo, de se... Tem. Pode ser que seja um ciclo, né? Aí a geração de hoje, depois muda, sempre tem, né? Então, é o que eu espero, assim, também, né? A nossa geração foi uma geração muito responsável e aquela coisa de, meu Deus, na minha época, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Hoje em dia, elas vão fazer um estágio de 4, 5 horas, já não dou conta, Estou morrendo, já tô morrendo, já não vou dar conta, vou ficar só Não estudando, posso ir para quem porque pode. tenho semana de prova. Umas coisas. Hoje eu tive hoje a gente teve reunião até 1 da tarde de formação pedagógica e teve uma que, porque eu tenho umas provas para estudar, outra, porque eu não acordei, perdi hora. Gente, cadê a tua responsabilidade, sabe? Pelo amor de Deus. Tem que rir para não chorar. Tem, não dá, olha, a gente olha, não vou nem responder. Na segunda, Eu vou passar a bola para a Isonete, que ela estava com a mão erguida, e só vou conseguir depois. Obrigada, Camila. Imagina, é um prazer ter você aqui. Depois eu vou pedir para a Simone falar também, e daí não vai dar mais para a gente continuar fazendo perguntas dessa vez, mas perguntem para mim lá no Elo Montessori, que eu tenho muito prazer em responder, tá bom, gente? Diga, Isonete. Camila, vamos sair um pouquinho dessa parte administrativa para ir para a parte administrativa pedagógica, Que precisa de uma tá? liderança também grande, né? Precisa ser uma líder nato ou Muito bem. aprendiz. Isso. Então, quando você falou que as crianças entram às 8 e saem às... 3h30. Tá. Essas crianças, por exemplo, aquilo que esses dias eu vi um post no Instagram e eu fiquei bem louca pensando, realmente, assim, ó, a gente tá muito Maria vai com as outras. Um especialista que você segue, ele diz, não, a criança precisa ter o máximo de tempo possível de rua, de praça, de não sei o quê. Aí vem o outro especialista e diz assim, não, a criança precisa estar num ambiente, claro, preparado para ela o maior tempo possível. Quando você me diz que nesse lugar onde você está, a criança tem meia hora de ambiente externo, tá? E isso é uma bola de neve muito grande, mas no ponto que eu quero chegar, essas crianças, pela realidade do pouco do tempo que você está aí, são crianças que depois que saem da escola, elas vão direto para casa, elas têm um espaço que elas vão depois da escola para brincar com o pai, com a mãe. Não sei também como é o tempo aí, não sei, porque são realidades muito diferentes. Isso. Porque o que a gente percebe é que, claro, o Montessori no Brasil não é que nem lá. Montessori no Brasil não tem professora com 30 anos numa mesma escola, não tem um ambiente preparado e tampouco adultos preparados para que essa criança tenha só 30 minutos de pátio e o resto de trabalho organizado, um ambiente muito bem preparado para que ela possa se desenvolver ali, sabe? Então, muito... eu fico assim, ó, eu sou desse Montessori do qual você fala que sim, a criança
Ela precisa saber que tem início e meio e fim para todas as coisas, porque o dia anoitece, termina, a noite, o dia, né, a noite termina, o dia começa, o mês, o ano e assim sucessivamente. Só que é muito difícil aqui no Brasil, com essa cultura que a gente tem, de que a escola tem que suprir todas as necessidades dessa criança. Tu entende? Ela tem que suprir a necessidade de movimento, ela tem que suprir a necessidade de cuidado, ela tem que suprir as necessidades de aprendizagem, de convivência social e tudo isso, tá? Gostaria que você falasse um pouco de como é essa realidade aí, sabe? Porque aqui na escola onde eu trabalho, você conhece a Marina, né? Conhece a nossa escola, foi graças a você que hoje eu estou em Montessori, porque você me encorajou. Eu devo muito do que eu estudo e do que eu continuo estudando a você, porque foi você que me desafiou, né? Então, assim, eu sou muito grata por isso, mas ao mesmo tempo eu fico pensando como é difícil, que foi o caso que a Simone colocou, manter pessoas para trabalhar com você. 6 meses, ela trabalha 6 meses e daí ela sai. Ela trabalha 1 ano. Foram 6 meses você treinando, colocando ela dentro do que você sabe, e depois ela vai embora. Daí você começa 6 meses de atraso de novo, porque você vai ter que começar tudo do zero de novo. Então, isso tudo influencia dentro da aprendizagem da criança, do movimento de sala, que ela não tem nenhuma rotina com as pessoas, e o tempo para a criança passa muito rápido. É isso que a gente tem que ter em mente também. Tudo para a criança passa rápido. E como é que você consegue todas essas coisas para fazer funcionar? Tem uma didática, tem uma receita de bolo? Eu volto para a formação mesmo, a gente precisa estudar, precisa mesmo, precisa ter muito amor e empatia, né, ao próximo. O Montessori, quando a pessoa sai, não são só 6 meses, como eu disse aqui, é muito mais do que 6 meses. Numa empresa normal pode ser 6 meses, mas Montessori é muito mais tempo do que isso para uma pessoa que entra. Quando se trata dessa faixa etária, mais grave ainda, porque eles têm o apego, então eles se apegam à pessoa e a pessoa muda. Isso é muito ruim emocionalmente para esse ser humano, né? E para mim está envolvida a resposta, assim, não tem uma resposta certa ou errada, o que é, o que fazer, mas tem tudo a ver com a conversa que a gente estava tendo agora com a Simone, né, de entender que é uma empresa, que a gente tem seres humanos envolvidos naquela empresa, que a pessoa que está comandando e está liderando essa empresa é humana, ela é mulher, ela tem filhos, ela tem toda uma vida para fora, e cada um desses liderados, né, pessoas que estão ali, também tem tudo isso para lidar lá fora. É uma questão da geração também. Então, assim, eu nem sei exatamente qual a pergunta, assim, como responder, porque realmente a gente está aqui fora, na Austrália a gente tem uma realidade, nos Estados Unidos é outra realidade, lá em Portland é um ícone, a cidade de Portland é um ícone de muitas escolas Montessori de extrema qualidade, de muita, muita qualidade mesmo, diferente daqui da Austrália, a Austrália não está nesse lugar ainda, tanto que tem uma escola, que é a escola que as pessoas vão fazer a prática Montessori, ela não fica nem aqui, nem em Melbourne, nem em Sydney, porque em Sydney eles não têm nenhuma uma sala dessas para crianças sem os pais, então não tem uma sala modelo em Sydney para ser visitada, dessa forma que eu estou colocando aqui. Para vocês terem uma noção, eu não vou fazer minha prática aqui, porque eu também tenho... eu só posso ficar 3 meses na Austrália cada vez que eu venho. E eu tenho que estar aqui em outubro também. Então, eu vou sair daqui da Austrália, eu vou para a Índia, eu vou fazer minha prática numa escola na Índia, para conseguir ver uma sala modelo ideal, que só tem uma aqui na Austrália, que é em Brisbane, e a maioria das minhas colegas está indo para lá. Então, não tem tempo entre julho, agosto, para setembro eu estar pronta para fazer as minhas aulas presenciais, se eu não sair do país, voltar, por causa do meu visto, por causa de um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que estar preparado para entender que precisamos ver outras realidades, precisamos trocar ideias, fazer isso que a gente está fazendo aqui tinha que acontecer toda semana na minha cabeça, assim, sabe? Tinha que acontecer sempre, porque essas trocas enriquecem muito, né? A gente
Como a Márcia falou, às vezes não é uma resposta, mas é uma ideia. Eu estou vendo alguma coisa, alguém falou uma palavra que me deu um insight, né? Eu falo que aqui, enquanto eu estou aqui, são 29 anos, mas parece que eu estou drogada de êxtase, assim, porque é tanta coisa nova chegando na chegando na minha cabeça ainda chegando coisa nova na minha cabeça, depois de todos esses anos, estando ao lado dessa... Gente, eu estou aqui assim, ó, existiu a doutora Maria Montessori, existiu a doutora Silvana Montanaro, e aí a Julia Hilson. E eu tô ali, quarta geração. Depois, eu sinto que eu tô tocando a doutora Maria Montessori aqui, entendeu? E, gente, é isso. A gente tem que correr atrás disso, tem que procurar isso. Tem que achar pessoas que estão fazendo, falam algo que faz coerência. Concordo, tem que sair, tem que estar na área externa, tem que ser uma área externa adequada. Que aí essa é a parte que eu quero fazer, eu quero trazer, estou pensando em fazer alguma formação assim, de falar de como que é uma área adequada lá fora, na parte externa, para a criança precisa de propósito, o ser humano precisa de propósito. Se eu coloco ela num parquinho que ela não tem nada para fazer, ela vai achar um propósito, ela vai fazer coisas que ela não deve fazer, ela não sabe o que fazer. A criança, como você disse, no Brasil, não está tendo parte externa lá fora. Aqui, os pais pegam as crianças, se não são eles, são a babá, e levam para um parque. Faz parte da rotina dessa criança ter esse contato. Então, não é a missão da professora, da escola. No Brasil, a gente tem a missão de não deixar bumbum assar. Ai, se um bumbum vai assado, gente, no Brasil. A gente tem que dar comida na boca da criança. A Júlia falou, você não dá comida na boca da criança. Você não dá. E você tem que deixar o pai saber disso. Essa criança não vai morrer de fome. Em algum momento, ela vai enfiar a mão dela no prato e vai pôr a comida na boca. Nem que seja na mão. Mas você não vai dar para ela. Você pode ajudar ela a pegar no garfo, na colher, para ficar mais fácil. Pode deixar ela pegar com a mão, mas você não vai dar na boca dela. Ela vai entrar na sua sala com 14 meses, ela não vai mais usar fralda. Ela vai usar uma calcinha acolchoada para não vazar tanto xixi, mas ela não vai usar mais fralda. Ah, mas em casa a gente usa... Tá bom, em casa faz o que você quiser. Na escola, na minha sala, ela vai ficar sem fralda. Ela vai ficar sem fralda. Ela vai usar calcinha. A fralda não ajuda na mobilidade, ela precisa aprender, ela precisa de independência funcional. Ela precisa de independência funcional. Se eu ficar fazendo tudo por ela, ela não vai ter independência funcional. Camila, vou Oi. fazer uma live com você presencial com os pais. Boa. Não, é sério. É sério, gente. Mas, gente, Eu tô aqui, eu não posso falar isso para os olha pais. só. Isonete, eu não sei. posso falar isso para os pais, porque primeiro a gente tem que fazer na sala. Porque imagina eu falar isso para os pais vão chegar para você e falar assim, ó, eu não quero que meu filho use a fralda mais aqui. Se vira aí para você fazer o desfraude dele, para ele parar. Não vai ser assim. Então tem que ser a gente Mas mudando olha primeiro, só. para depois a gente abrir para os pais. Isso, olha só. Eu estou aqui para aprender de 0 a 3 para poder aplicar de 3 a 6, tá? É a base. Eu estou aqui para abrir os meus olhos, porque eu tenho que saber o que vem antes, bem preparado, para que essa criança chegue para mim da maneira adequada ao seu desenvolvimento. É para isso que eu estou aqui. Alguém diz assim, Isonete, mas a tua área é 3 a 6. Não, minha filha, é 3 a 6, é 6 a 9. Isso é o que está faltando. Não é só amor, é uma missão de vida, é você descobrir o que você quer fazer da tua vida para ajudar a criança, É isso. para que ela seja um ser ajuda a humano vida. melhor. Entende? Uma ajuda à vida. Só que quem fica 6 meses numa escola, como é que eu desperto isso? Como é que faz com que essas pessoas... É a maturidade, que nem a Simone disse, é uma geração nova. Como é que tu desperta isso nessas pessoas? Porque eu já vou fazer 50 anos, tá, Camila? E eu já sei o que eu quero, tá? Agora eu sei o que eu quero. Mas do tipo, como que a gente desperta isso nesses seres humanos que estão vindo? Porque eu sinto muito, mas aqui no Brasil não vai ter mais professor, tá? Isso é uma realidade. Ninguém mais quer ser. Como é que a gente faz para que em Montessori, que ainda é mais difícil, todo mundo diz que é mais difícil, eu acho mais fácil, claro, tem que estudar. Mas como é que a gente faz isso? Me dá uma luz. Eu vou te falar a minha opinião, tá bom?
Eu Sim. gosto muito. Eu falo que eu vivo no mundo dos unicórnios e das fadas, sabe? Assim, porque eu acredito. Eu uso óculos cor-de-rosa, coloco óculos e tudo fica rosa. Eu creio que a gente planta uma semente, né? Se a gente é um bom modelo, se a gente está ali atuando, se a gente está conversando e precisa ter empatia. Gente, se a pessoa, esse ser humano jovem, ele está com acesso à tela, tudo é rápido, tudo é lá. E aí ele vai entrar numa realidade que ela vai ter que pausar praticamente a vida dela, vai ter que entrar num outro ritmo completamente diferente. Eu preciso convencer, eu preciso que ela tenha um olhar para ver o milagre que acontece com aquela criança ali que está embaixo dela, no narizinho, está embaixo do nariz dela ali, ela não está vendo, porque ela não abaixou, se ela baixasse, ia ficar na visão do olho dela e ela ia ver. Ela precisa ver esse milagre, é esse milagre. Não vai ser eu que vou conseguir encantar ela, não. Vai ser a criança. Tenho muita fé nisso, sabe? E se isso não acontecer, se ela sair, eu tenho fé que eu plantei uma semente, alguma coisa mudou nesse ser humano. E ela vai fazer alguma coisa diferente do que ela faria antes. Espero que melhor, né? Eu só estou aqui porque eu acreditei e porque eu vi esses milagres acontecerem, com uma visão de quem olhava para mim e dizia, tu é louca, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer, isso acontece, isso é uma realidade. Mas o adulto tem que acreditar e querer ver. É isso. Exatamente. Consegui responder um pouquinho a sua pergunta, Isonete? Sim, conseguiu. Mas por quê? Eu sei, mas eu preciso, não que eu precise, eu tenho que ouvir de alguém, porque todo mundo acha que o brasileiro é diferente. Não, somos todos seres humanos. E todos somos passíveis de aprendizado e de tentar mudar a realidade se cada um fizer um pouquinho. Não é porque, não dá certo que eu não vou nem tentar. A gente precisa ir, sabe? Eu sou dessa crença, um dia de cada vez, que nem você disse, sempre. O brasileiro é diferente mesmo, Isonete. O brasileiro eu acredito que é o futuro da humanidade. A humanidade está precisando de amor. Não existe seres humanos mais amorosos que nós brasileiros, mais carinhosos, mais... A gente é demais nisso. E eu adoro. Eu adoro. Todo mundo já sabe aqui do curso que eu sou a pessoa que vai abraçar. Assim, ó, se não quiser um abraço, já põe a mão na frente, assim, porque eu vou abraçar. Eu vivo de abraço, preciso de abraçar. Eu preciso disso, preciso de contato físico. A gente precisa disso no Brasil, né? E esse contato físico é só uma demonstração do que tem por dentro. Nós somos uma humanidade diferente, de verdade, assim, nesse sentido. E somos extremamente criativos. A gente dá um jeito, a gente dá nó em pingo d'água, né, que fala, a gente é muito criativo, muito. Infelizmente, às vezes a gente usa para coisas não tão boas, mas se o brasileiro usar a criatividade para o bem, a gente vai fazer coisas que ninguém nem imagina ser feita ainda hoje, né? Então, assim, para mim, o Brasil é o futuro da humanidade, porque a gente tem o que o planeta Terra está precisando. E aí, para isso, olha só, a missão nossa. A gente está educando. Quem que é o futuro da humanidade? São as crianças de hoje, certo? Então, o futuro da humanidade está nas nossas mãos. Olha isso. Olha como a gente tem que ser bom modelo para esse futuro, para realmente fazer acontecer. Mas é o que eu acredito, de verdade. Vou passar para a Fiz Simone. um monte de anotações, ó. Um monte, Que monte, bom, monte, fico monte. feliz, fico feliz. Simone, diga. Oi, só um comentário só para acrescentar essa linda fala que tu tivesse conosco agora. Muito obrigada por tanto. E quando tu comentou lá no início sobre a nossa auxiliar de sala, eu precisava falar uma coisa. Estamos em sala com os nossos pequenos e a gente está sempre tentando ser o modelo, tentando ser ideal para eles, tentando sempre servi-los e para que eles sempre alcancem algo além. Mas a parceria é tão importante quanto, né? Então, graças a Deus, eu trabalho há 15 anos como professora Montessori, 26 anos já em formação pedagógica, e eu amo ser Montessori. E trabalho na educação infantil todo esse tempo. Cada ano uma aprendizagem diferente.
cada ano uma turminha diferente, com seus desejos, vontades, desafios diferentes. Mas a parceira que está dentro da sala conosco é que vai fazer diferença conosco, né? Como isso é tão importante. Aí, quando falam das pessoas que entram na unidade escolar, ficam pouco tempo, são N problemas que essas pessoas têm. Mas o Fidoares, o ser sensível, a pessoa ser sensível, poder olhar para aquela turma, para aquele desafio e acreditar que você vai conseguir, que a gente é movido por desafio constantemente, diariamente, né? É uma Senão, o que tendência humana. adianta a gente estar aqui? E o que vale tu estares dentro do ambiente com sala de aula, cheio de crianças à espera de algo acontecer, se tu não tem uma parceira que realmente acredite naquilo junto contigo, né? Então, eu sou grata hoje por ser professora Montessori. Sou grata de trabalhar com a educação infantil 0 a 3, eu trabalho com 0 a 3 a 15 anos. E é um encantamento, ninguém me tira de 0 a 3. E te ouvir e olhar aquele espaço tão preparado, tão caloroso, e só nós sabemos o quão é montar aquilo, né? Quanta dedicação, carinho, amor, tu dorme pensando o que tu vai planejar, como que tu vai executar, como as crianças vão chegar, e tu ter uma parceira contigo, que acredita nisso junto contigo, e tu pode só através do olhar ela te entender, que tu não precisa falar, ela vai te entender, assim como a gente tenta passar isso para as crianças. Eu acho que é o maior encantamento de um professor em sala de aula para trabalhar com seus alunos, é a sua parceira. Eu precisava falar isso. É isso. Obrigada por tanto. Com certeza, isso é É muito isso. certo, Simone. Somos parceiros, né? Dentro da nossa casa, temos que ter parceiros. Dentro do nosso ambiente de trabalho, somos parceiros. E no planeta Terra, somos parceiros, né? As Sim, mudanças, quem lê O Poder do Hábito, as mudanças feitas na humanidade, elas foram feitas em complôs como esse nosso, assim, de pessoas que se juntam, né? Então, eu falo com meu vizinho, eu falo com um amigo, aí vai acionando gatilhos que realmente propulsionam uma mudança, né? Então, esse é o nosso maior exato. objetivo. Eu acredito que, ainda quando a gente escolhe ser educador oficialmente, que a gente é educador na vida, né? Seja educador de verdade, feito pedagogo, seja advogado, seja médico, seja faxineiro, seja, sei lá, vendedor, a gente é educador, que as pessoas estão em nossa volta aprendendo alguma coisa com a gente. Mas quando a gente escolheu essa missão de vida mesmo, né, de efetivamente educar outros seres humanos num ambiente específico para isso, a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? É, Obrigada pelas colocações. Foi, gente, obrigada também. é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Eu digo que eu acredito que tem duas coisas que existem que quando a gente divide, elas se multiplicam. A primeira delas é o amor. O amor, quando a gente divide com alguém, ela se multiplica infinitamente, exponencialmente, né? E a outra coisa, quando a gente divide, ela se multiplica, é o conhecimento. Então, estar aqui com vocês, para mim, é dividir as duas coisas. Eu estou dividindo o amor, a paixão que eu tenho pela metodologia, que Montessori é uma filosofia de vida para mim, e o conhecimento que eu estou adquirindo, porque realmente para mim é muito importante que ele se torne acessível para mais pessoas. Então, decidi fazer dessa forma, decidi fazer gratuito para vocês terem acesso. Agradeço ao Jorge que cedeu o espaço do Zoom para isso acontecer, para esse encontro acontecer. Quem gostou desse ambiente, tiver curiosidade, quiser saber mais, eu vou até colocar aqui, ó, peraí. Olha só, o Jorge colocou na tela dele o curso de formação de orientação que vai ter com a Júlia, que foi o que me impulsionou para estar aqui. Eu conheci a Júlia online, no curso de orientação, quando eu descobri que ela foi discípula direta da Silvana Montanaro. Ela esteve muitos e muitos anos, mais de quase 30 anos, junto com a Silvana Montanaro. Foi a sala modelo, o filho dela foi usado para a sala modelo da Silvana Montanaro. Então, assim, é isso. Ela vai estar fazendo um curso de orientação traduzido para o português pelo Centro de Treinamento Instituto de Estudos Maria Montessori de Portugal, e o Jorge, que é quem faz acontecer, né, esse instituto, esse centro de treinamento.
Além disso, teve também o apoio do Sydney Montessori Training Center, né? A Júlia permitiu, eu tenho um acordo com o Sydney Montessori Training Center, que eu falei para eles que eu gostaria muito de mostrar para vocês o máximo que eu puder da realidade de um centro de treinamento, né? Para vocês terem uma ideia, pelo menos, do que o que acontece fora do Brasil. E não, de novo, eu vou falar, falei no começo, não é diferente da realidade brasileira, é ainda uma missão, é muito difícil chegar Montessori para várias crianças, é muito complicado ter pessoas formadas em Montessori. Estou aqui em Melbourne. Montessori chegou a passar por aqui, a passar o conhecimento para as pessoas que estão aqui em Melbourne, e não... ela conversava, ela mandava carta para as pessoas que estavam aqui na Austrália. Tem capítulos do livro dela que falam com pessoas da Austrália. Então, tem muitos anos que Montessori está aqui, e Melbourne ainda não tem sala modelo dessa faixa etária. Então, como a Márcia disse, vamos devagar, vamos devagar. A ideia é, agora vocês têm mais uma informação, algo novo que eu estou trazendo para vocês. Não é o certo, tipo assim, tem que ser desse jeito. Eu quero que fique claro para vocês, espero que eu consiga ter deixado claro essa parte para vocês. Não é que tem que ser desse jeito, mas é uma ideia, né? É um convite para você olhar para a sua sala, para as suas práticas, e ver o que é que dá para você implementar, o que faz sentido para você. Espero ter colaborado bastante, espero ter mais momentos assim com vocês, e se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, manda mensagem lá pelo Instagram, que eu vou ter muito, muito prazer de conversar com vocês, tá bom? Um ótimo restinho de sábado aí, bom final de semana para vocês. Obrigada por estarem aqui, foi realmente muito gostoso. Tchau, gente. Obrigada, Camila. Beijo grande. Tchau, tchau.